Aí as informações, então, a gente estava até segurando um pouquinho o programa aqui para que uma reportagem ficasse pronta para você. Essa reportagem que a gente traz agora. 3 candidatos à Prefeitura de Paranaguá tiveram as candidaturas impugnadas pela Justiça Eleitoral. Veja na reportagem. Na última terça-feira, o Ministério Público Eleitoral entrou com pedido de indeferimento da candidatura de Marcelo Roque à Prefeitura da cidade de Paranaguá. O Ministério Público alega que a candidatura de Marcelo Roque viola um artigo da Constituição Federal a respeito de mandatos consecutivos a familiares. A adversidade apontada pelo MPE estaria na eleição de 2012, quando Mário Roque, pai de Marcelo, foi eleito prefeito de Paranaguá. O documento emitido na última terça-feira é assinado por Diego de Assis Russo, promotor eleitoral, e conclui o indeferimento do registro de candidatura do senhor Marcelo Elias Roque ao cargo de prefeito de Paranaguá nessas eleições municipais de 2020. Terça-feira, então, saiu o parecer do Ministério Público. E, na verdade, é interessante só destacar que no próprio parecer do Ministério Público, embora, ao final, ele tenha sugerido um indeferimento do registro de candidatura, ele traz ali uma hipótese que se coaduna ao caso de exceção dessa candidatura do prefeito Marcelo Roque. Então, nós recebemos, de pronto, nos preparamos então agora para a sentença que saiu ontem, né? A sentença em questão foi emitida na tarde desta quarta-feira, quando o juiz eleitoral Guilherme Moraes Nieto aceitou o pedido do MPE e indeferiu a candidatura de Marcelo Roque. O documento mostra o parecer do juiz, que diz, abre aspas, julgar procedentes as ações de impugnação ao registro de candidatura, para o fim de declarar inelegível o impugnado Marcelo Elias Roque para as eleições de 2020 e, pela via de consequência, negar o registro de sua candidatura, diante da vedação ao exercício de um terceiro mandato consecutivo por integrante do mesmo núcleo familiar, fecha aspas. Porém, a impugnação à candidatura de Marcelo Roque não proíbe a continuidade de veiculação da propaganda eleitoral com o nome do atual prefeito, nem o uso de recursos públicos para o financiamento da campanha. Ainda cabe recurso ao candidato Marcelo Roque. Marcelo Roque ele continua candidato, ele vai constar, então vai poder continuar fazendo campanha normalmente e vai constar também na urna eletrônica para a votação. Ele continua assim candidato. Vamos continuar porque é só uma primeira instância e nós vamos até o fim com a nossa campanha e, se Deus quiser, com a nossa vitória e administrar Paranaguá por mais 4 anos. A defesa do candidato Marcelo Roque diz que Mário Roque, o pai, no seu último mandato, estava impossibilitado de exercer o cargo, em virtude de graves complicações de saúde. A defesa diz ainda que o mandato foi exercido pelo então vice-prefeito, Dr. Edson Kersten. Quando o Mário Roque ele falece, o que se verifica é uma assunção do grupo político opositor. Então houve então uma descontinuidade. Fora o falecimento então, do prefeito Mário Roque, houve uma descontinuidade da utilização da máquina pública, justamente pela assunção de um grupo político opositor. E, infelizmente, o juiz eleitoral do primeiro grau ele desconsiderou todas as nuances e peculiaridades que demonstraram que então, o prefeito Mário Roque não exerceu de fato seu mandato. E agora nós vamos então recorrer, reforçando todos esses pontos, essas peculiaridades, junto aqui ao Tribunal Regional Eleitoral. Nós fizemos a defesa dizendo que foi precária o mandato dele, né, que ele estava doente no período do seu mandato, que não houve um mandato, né, foi menos de 6 meses, e também não houve continuidade, porque você fala de continuidade de usar a máquina administrativa, e eu não tive o apoio daquela pessoa que ficou no mandato que naquela época foi o Dr. Edson. Então, foi o mandato do Dr. Edson. Então, é bem diferente. Houve o rompimento e é isso que a nossa defesa fez durante todo o trâmite e tenho certeza que nós vamos reformar essa decisão em Curitiba e continuar trabalhando para o Paranaguá. O pedido de impugnação da candidatura de Marcelo Roque partiu do também candidato José Baca Filho, do PDT, da coligação Nova Paranaguá, que tem os partidos DC, PTC, Republicanos e Avante, e também do candidato Aramis Soares Júnior, do Democratas. Por meio de nota, o candidato José Baca Filho explica que, com relação à impugnação do candidato citado, sua coligação deverá respeitar a decisão do juízo local que indeferiu o registro de candidato
candidatura. O que levou a esse indeferimento é o fato de ter sido reconhecido pela Justiça Eleitoral que Marcelo Roque estaria disputando, a família Roque estaria disputando pela terceira vez a chefia do Executivo, a Prefeitura de Paranaguá. Isso viola uma das mais importantes cláusulas da nossa Constituição, que é o princípio republicano. O contrário de república é monarquia. E só numa monarquia o filho sucede o pai eternamente na chefia, no caso, do Poder Executivo. Não se pode fazer isso no governo do Estado, na Presidência da República e muito menos na Prefeitura de Paranaguá. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a coligação Nova Paranaguá, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta. Outras 2 candidaturas à Prefeitura de Paranaguá também foram indeferidas. O candidato José Baca Filho, do PDT, e o candidato Emanuel Lobo, do PCO. No nosso caso, inclusive, é tão absurdo porque o processo, para vocês entenderem, é sobre a questão do CNPJ, o CNPJ do Diretório Municipal do nosso partido. O CNPJ é uma questão contábil. Toda candidatura, após as eleições, precisa prestar conta. Então o CNPJ é um problema contábil, não é um problema político. Logo, o problema do CNPJ não poderia não pode, inclusive pela Constituição, ser utilizado para caçar direitos políticos. O que está acontecendo nesse momento no país é que a Justiça Eleitoral, em todos os lugares, inclusive o Partido da Causa Operária, nas 20 capitais que a gente lançou candidato, nós somos quem mais teve candidatura indeferida, pelo mesmo motivo farsa do CNPJ. E os nossos advogados têm plena segurança de que conseguirão, a nível de Tribunal Regional Eleitoral, a mudança desse entendimento. Então nós aguardaremos aí até a decisão do TRE, onde acataremos a decisão com certeza e temos essa convicção. Estamos otimistas com relação à decisão favorável, porque de todos os itens elencados, apenas 2 subsistem e que podem ser, de uma forma objetiva, conseguirmos a liberação imediata pelo Tribunal Regional Eleitoral, homologando desta forma a nossa candidatura. Certo, só lembrando a você que a fonte oficial dessas informações é o DivulgaCand, e no DivulgaCand consta o seguinte: todos os deferidos, José Baca Filho ainda aguardando julgamento, mas a gente teve informação sobre essa decisão. Emanuel Lobo é o único candidato que já consta como indeferido dentro do DivulgaCand, e Marcelo Elias Roque, o Marcelo Roque, aguardando julgamento, segundo o DivulgaCand, mas a gente teve todas essas informações para trazer aqui, a gente teve bastante segurança para trazer. Bom, a gente faz um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.